Saúdo às irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. O Dia do Espírito Santo é celebrado no dia 31 de maio e também é conhecido como Dia do Divino Espírito Santo, sendo uma data católica dedicada ao Espírito Santo. Pela tradição cristã, essa data é celebrada 50 dias depois da Páscoa. Temos assim o dia do Pentecostes, narrado no Novo Testamento, em que o Espírito Santo desceu na forma de línguas de fogo sobre os discípulos de Jesus, narrado em Atos 2, de 1 a 11. Essa data é celebrada em todo o Brasil com simbolismos reflexivos, a coroa, a pomba branca e a distribuição de esmolas. E sendo uma das mais tradicionais celebrações católicas, ela enfatiza a chegada de um período de mais igualdade, paz, prosperidade e abundância para todos. Esse é o objetivo, o ideal, mas o real é o que observamos pelos meios de comunicação e quando andamos pelas ruas e avenidas da cidade. E qual foi a fonte de origem dessa celebração? Ela se originou a partir do povo israelita que celebrava a festa de Pentecostes, que marcava o fim das colheitas e a distribuição de alimentos aos mais necessitados. Era uma celebração que antecedia a festa da Páscoa. Com o passar do tempo, essa celebração chegou na Europa no período da Idade Média, onde na Alemanha começou-se a arrecadar fundos para ajudar aos necessitados. Tempos depois, essa festa chegou também a Portugal e foi instituída pela rainha Isabel, esposa do rei Dom Dinis, o qual foi responsável pela construção da Igreja do Espírito Santo em Alenquer no século XIII. Já no século XVII, essa celebração chegou ao Brasil colônia. Mas e o que temos na Bíblia a respeito desse dia? Lembrando que é uma celebração católica, nós celebramos o dia de Pentecostes, que também se tem o Espírito Santo como um momento muito importante para nós, protestantes e católicos, porque a Igreja Terrena de Jesus nasceu nesse dia. E quando ela nasceu, não tinha uma placa denominacional e também não era uma igreja institucional, que só foi surgir em 325 depois de Cristo. Dessa forma, entendemos que Jesus deu início à sua igreja, a começar pelos seus discípulos, que aumentou em número e assim, incontáveis discípulos anônimos foram se multiplicando e se espalhando pelas terras do Império Romano. E assim, o cristianismo foi sendo levado em grande parte por cristãos anônimos que se mudavam, faziam comércio e até mesmo em períodos de perseguições. E quem é o Espírito Santo? Ele é a terceira pessoa da Trindade. A primeira pessoa é o Deus Pai, Criador de tudo que existe e está contido no universo, obra de sua criação. A segunda pessoa é o Verbo, a Palavra, seu Filho Jesus, o Cristo, o Deus Filho, que foi enviado para salvar a humanidade e que, tendo assumido a forma humana, nasceu a partir de uma mulher que concebeu através da ação do Espírito Santo. E o Deus Espírito Santo é a presença do Pai e do Filho em Espírito. E para quem tem alguma dúvida, não são três deuses, mas o Deus Trino. Há quem faça pergunta a respeito da Trindade, sobre o que é isso. A Trindade é uma palavra que não existe na Bíblia. Entretanto, observamos a presença trina de Deus em Gênesis e no batismo de Jesus. Em Gênesis 1:1, temos o seguinte versículo: No princípio, criou Deus o céu e a terra. Já no idioma original em que foi escrito Gênesis, o hebraico, esse versículo está escrito assim: No princípio criou Deus o céu e a terra. O que acontece é que nesse idioma a palavra Elohim é o plural de El, deuses. Entretanto, no texto é mencionada a pluralidade divina e não a presença de deuses. Isso porque a pluralidade é utilizada para mencionar ao Deus Trino e não para mencionar que deuses criaram tudo no princípio. Em nosso idioma, algo parecido também ocorre. Meu caro amigo, isso é caro. Se eu tiver que subir esse morro, eu morro. Quem casa, quer casa. E por aí vai. O que vai prevalecer é o entendimento dependendo do contexto em que a palavra é usada na construção gramatical da frase. Um segundo texto sobre a presença da Trindade se encontra em Gênesis 1:26. Vejamos. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra,
e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A pergunta a ser feita é sobre quem façamos. É certo que Deus não precisou do auxílio de anjos, arcanjos, querubins e serafins para fazer tudo e ao homem. O façamos aqui a respeito da pessoa trina de Deus, Pai, o Criador, o Filho, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo, Deus sem forma material. De fato, o Deus Criador que criou todo o universo e a matéria, como o pó da terra e com a água, modelou depois uma figura que, com o Verbo, a Palavra, disse, e em seguida, com o soprar divino, lembrando o Espírito Santo, a figura tornou-se vivente. Temos aí a presença trina de Deus. Em seguida, temos a presença trina de Deus no dia do batismo de Jesus. Vejamos Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Não temos aqui a palavra Trindade, que foi formulada tempos depois. Porém, temos a presença trina de Deus, em que o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, e em seguida a voz de Deus afirma que Jesus é o seu Filho amado. De fato, no século XVIII, não havia palavras como televisão, rádio, automóvel, avião, foguete, computador, celular, internet, geladeira e vários outros aparatos tecnológicos. Como da mesma forma não existia na época em que os eventos do Antigo e Novo Testamento foram escritos, algo sobre a palavra Trindade. O que o Espírito Santo faz? Infelizmente, muitas pessoas testemunham muito de Deus e de seu Filho, o Salvador Jesus, e deixam o Espírito Santo de lado como se ele não tivesse tanta importância, e como se também não fizesse parte do Deus Trino. Entretanto, podemos observar o Espírito Santo agindo nos principais eventos relatados no Novo Testamento. Começamos com a resposta que João o Batista deu quando foi questionado se ele era o Messias esperado. É Lucas 3, versículo 16. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batizar com o Espírito Santo é que, ao aceitar Jesus em sua vida, ele se faz presente nas pessoas através do Espírito Santo. E dons são concedidos para que estejam disponíveis para com as necessidades da igreja e não para com as necessidades das pessoas. Lembrando que o Espírito Santo não é monopólio de nenhuma igreja denominacional, reduzir a ação do Espírito Santo nas pessoas é uma heresia. E dizer o que ele pode ou não fazer e em qual igreja ele se manifesta é sacrilégio contra ele. Também é imperativo afirmar que o Espírito Santo se faz presente em igrejas barulhentas e em igrejas silenciosas também. No próximo texto, Jesus avisou a seus discípulos que quando ele fosse, o Consolador, o Espírito Santo, que procede tanto dele quanto do Pai, viria para agir neles e através deles, lembrando aqui a presença trina de Deus, sem o uso da palavra Trindade. É João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Em Lucas 1, 13 a 15, temos algo interessante. É sobre a ação do Espírito Santo na vida de João o Batista, antes de Jesus iniciar o seu ministério. Vejamos. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Há pessoas que pensam que o Espírito Santo só surgiu depois que Jesus foi preso e morto. Entretanto, observamos aqui João o Batista tendo em si a presença do Espírito Santo, comissionando-lhe para a tarefa de ser o precursor de Jesus. Em seguida, no relato de Lucas 1, 30 a 35, observamos o anjo avisar Maria que ela conceberia uma criança, não de um homem, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Vejamos.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Ora, para Deus, Criador de todo o universo, e de tudo que nele contido está, não há impossíveis para ele. Assim, seria impossível fazer que Maria concebesse uma criança? Não foi do pó da terra e da água que Deus criou o homem? Assim, o Espírito Santo, que é parte do Deus Trino, proporcionou essa gestação. Então, para quem duvida, tem toda a liberdade para isso. Porém, deve respeitar para quem crê. É a questão do livre-arbítrio. Jesus, em seu ministério, alertou seus discípulos de que viriam dias difíceis, como também ocorreu quando as perseguições contra os cristãos começaram sob os imperadores romanos que se sucederam. Vejamos o que Jesus afirma em Mateus 10, 17 a 20. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que é vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que é vez de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Aqui ele mencionou que o Espírito Santo falaria neles e através deles. Por isso que algumas vezes nos perguntamos sobre como conseguimos dizer algo. Claro que foi pela presença divina de Deus em nós, através do Espírito Santo. E após a sua ressurreição, Jesus disse algo muito importante, que seus discípulos deveriam fazer no decorrer da pregação das boas novas no decorrer dos séculos. Vejamos Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ele os ordenou e ordena, aqui é uma determinação e não uma opção. É que eles deveriam batizar quem o aceitasse em nome da presença trina de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Temos assim novamente a menção da presença da Trindade, sem especificar esse nome, porque não existia na época. Porém, a existência da Trindade é clara, e se fosse para batizar apenas em nome de Deus ou de Jesus, ele mesmo teria dito isso. Dessa forma, ele mesmo assegura a existência do Deus Trino, do qual ele é parte coexistente, sendo a segunda pessoa, a palavra, o verbo, junto com o Pai, a primeira pessoa, e com o Espírito Santo, a terceira pessoa. Chegamos ao dia em que, pela ação do Espírito Santo, a igreja nasceu, e não foi a institucional, mas a primitiva, formada por seres humanos e não por edificações. Vejamos Atos 2, 1 ao 4, até a parte A. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse dia marca o dia do nascimento da igreja terrena de Jesus, e não da institucional, que no decorrer dos séculos se fragmentou em vários ramos denominacionais que conhecemos como católico e protestante, e suas derivações das quais fazemos parte. E lembrando que o Senhor da igreja terrena é Jesus, e não líderes que surgiram. De fato, Jesus não deixou nenhuma placa denominacional, mas discípulos e discípulas para servirem a igreja e não se servirem dela, como ocorreu, tem ocorrido e ainda ocorrerá no decorrer da história da igreja. E outro tema que não deve ser deixado de lado é sobre a concessão de dons relatada em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Vejamos. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que temos aqui é que o Espírito Santo é quem concede os dons, e os concede como quer, e não como nós queremos. Infelizmente, há pessoas que pensam que os dons espirituais são comprados com dízimos, ofertas, campanhas e penitências. E há quem pensa que o Espírito Santo é empregado e está sempre à nossa disposição. Há também quem busque apenas um dom específico como se fosse o mais importante e despreza os demais. E há quem defenda um monopólio feroz sobre o Espírito Santo. E quem faz isso, será que realmente recebeu o Espírito Santo? Que Deus abençoe e que o Espírito Santo haja em nós conforme a vontade dele e conforme as necessidades da igreja e não conforme a nossa vontade e o nosso desejo. Assim, irmãs e irmãos, oremos ao Deus Trino e agradeçamos a sua ação constante em nós. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelo teu ensino revelado através das Escrituras. E que a presença do teu Santo Espírito seja constante e viva em nós. Senhor, te agradecemos porque se não fosse ao Espírito Santo agindo em nós e através de nós, poderíamos não estar aqui. Te agradecemos pelo teu Filho Jesus, que se entregou, se doou por amor a nós. E assim te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, que esse tema tenha sido edificante para todos nós. Amém.